A nossa escola é uma escola fictícia particular. Ela tem em média 400 alunos, sendo no máximo 20 alunos por turma. Na parte financeira, a nossa mensalidade é de R$ 800 e os professores ganham R$ 50 hora aula. A parte física da nossa escola, para a disciplina de educação física, ela tem uma quadra poliesportiva coberta, uma piscina semiolímpica aquecida, um campo de futebol com pista de atletismo em volta, que pode praticar tanto futebol quanto futebol americano. Também tem na nossa escola 2 salas, onde as 2 têm espelhos, e uma é para prática de dança com barra fixa e barra móvel e piso apropriado, e a outra tem os acessórios de luta e o tatame. Os nossos alunos estudam no período matutino. As aulas de educação física, elas ocorrem 2 vezes na semana e elas têm duração de 50 minutos, sendo 100 minutos por semana destinado à aula de educação física. Para o primeiro ano do segundo ciclo do ensino fundamental, que é o 6º ano, os alunos eles se deparam com uma abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica, ela vai recordar o que o aluno traz da sociedade, ele traz de casa. Ele vai fazer essa mescla entre as experiências do aluno e a vivência dentro da sala de aula. É uma abordagem não exclusiva e é muito bom para conhecer os alunos, principalmente nesse período onde muitos são novos na sala. No primeiro bimestre, os alunos eles vão passar 8 semanas com práticas no começo de danças regionais, danças internacionais e danças nacionais e brincadeiras para exatamente fazer parte dessa abordagem sistêmica, recordando a infância e a infância dos pais principalmente. Logo também no primeiro bimestre, os alunos eles vão de acordo com o currículo nacional, eles vão começar a entrar em contato com alguns esportes. No início, eles vão entrar em contato com os esportes individuais, que no caso é o atletismo. Então, as bases do atletismo para corrida, salto em distância, revezamento 4x4 e o lançamento. No segundo bimestre, os alunos vão passar 8 semanas dentro dos esportes coletivos, as bases dos esportes coletivos. Então, eles vão aprender futebol, handebol, basquete e futebol americano e vôlei. Mas lembrando que são as bases, é o início, é uma preparação para o desporto. O terceiro bimestre dos alunos do 6º ano já é totalmente destinado para algumas práticas de dança. Então, eles vão aprender o início do balé clássico, os movimentos corporais que são importantes para o desenvolvimento do corpo, como também introdução no jazz, no sapateado, no forró e nas danças contemporâneas, como a dança de rua e a dança de salão também. E a musicalização infantil, que também é muito importante dentro do ambiente da dança, do universo da dança. No 4º bimestre, os alunos eles já vão passar 8 semanas dentro do universo do circo e das lutas. 4 semanas dentro do circo, onde eles vão aprender malabares, o início do trapézio, do palhaço e das brincadeiras. E depois 4 semanas dentro do universo das lutas, onde eles vão entrar em contato com a capoeira, o karatê e o judô. Então, a nossa escola, ela divide o 6º ano desse modo, onde no início os alunos passam dentro do universo das brincadeiras e das danças de rodas, passando pelo esporte, pelo início do esporte, com o contato com o desporto, e depois o circo e as lutas. Então, galera, eu vou apresentar para vocês o plano que a gente desenvolveu para o 7º ano do ensino fundamental. O 7º ano são alunos entre 11 e 12 anos, os alunos que estão regulares, é uma média, obviamente que tem alunos que não vão estar nessa idade, mas é o que se espera que esteja nessa fase do processo de aprendizagem. A abordagem que para esse ano a gente escolheu a abordagem pedagógica construtivista e interacionista, que é uma linha mais progressista
no que se diz respeito ao conteúdo e à prática de educação física pelos docentes. Nesse aspecto, o que essa abordagem traz para a gente e por que a gente escolheu? É uma abordagem que visa o desenvolvimento motor tanto quanto o desenvolvimento cognitivo, ou seja, você tem que procurar desenvolver suas aulas a fim de desenvolver nos alunos, por exemplo, a aprendizagem de leitura, a escrita dos alunos e o raciocínio lógico, o raciocínio matemático também. E isso é muito interessante, que você pode explorar vários conteúdos de educação física, como o esporte ou como a dança, de uma maneira que o aluno possa refletir sobre essa prática, refletir sobre o que ele está desenvolvendo ali durante a aula de educação física. Não só correr, o movimento pelo movimento. O desenvolvimento motor, assim, mas de uma maneira mais crítica, mais reflexiva, para que ele possa repensar, saber por quê, por exemplo, por que tais esportes têm normas, têm regulamentações. Nesse aspecto, a gente achou interessante colocar essa abordagem para o 7º ano. Outro aspecto que essa abordagem traz, ela contempla, é que se relaciona à procura da valorização das experiências dos alunos e a sua cultura, deixando que o aluno construa o conhecimento a partir da interação com o meio, seja o meio interno, a escola, entre as séries, e o meio externo, no seguinte, por exemplo, na resolução de problemas sociais, problemas do próprio ensino, maneiras mais interessantes de trabalhar uma aula de educação física, onde os alunos possam participar. Eles podem participar, por exemplo, trazendo esportes da sua região, os jogos da sua região, brincadeiras que são praticadas por eles no período que eles não estão na escola, e essa abordagem é muito interessante nesse sentido, para que eles sintam que a aula não se restringe à escola. A aula, o que eles estiverem aprendendo ali, pode trazer para eles ferramentas para que eles possam aplicar o que eles aprenderam ali em outros contextos. Ferramentas como comportamento, ou a técnica mesmo de resolução de problemas, como problemas de interação social, problemas de desigualdade social. Essa abordagem ela é interessante por isso. Vamos ao plano em si. O plano foi desenvolvido cada bimestre, tem um tema. Isso seguindo a documentação da Base Nacional Comum Curricular e do CBC de Minas Gerais, e orientações também dos PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que trazem temas que devem ser trabalhados em determinado período da escolarização e o que se deve trazer referente a esses temas. Por exemplo, no primeiro bimestre a gente vai trabalhar com jogos e brincadeiras. Dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhar com 4 aulas de jogos tradicionais. Na primeira aula a gente vai trabalhar processo histórico, na segunda aula a gente vai focar no jogo de queimada, origem, tudo sempre trazendo a origem dessa brincadeira, por que ela surgiu, qual contexto ela surgiu. Depois a gente vai trabalhar com pique e rouba-bandeira, e depois com o jogo da velha, que é um jogo de tabuleiro e que é muito interessante, porque isso pode se restringir ao jogo da velha, por exemplo, para uma prática que os alunos possam trabalhar mais o desenvolvimento motor, além do desenvolvimento cognitivo. Tem um jogo da velha que se joga no ginásio, por exemplo, que é muito interessante. O detalhamento desse jogo, para quem não conhece, que seria um jogo da velha humano, a gente vai trazer na versão impressa desse plano. Então a gente vai disponibilizar no blog também. Na segunda parte do primeiro bimestre, ainda na temática de jogos e brincadeiras, a gente vai trabalhar com jogos indígenas. Primeira aula, processos históricos, e depois a gente vai trabalhar com a peteca, cabo de guerra, e por final a gente vai fechar com uma Olimpíada ou uma gincana de jogos indígenas, para trazer esse resgate cultural também, que isso é muito importante. Não pode ser que a escola onde estiver sendo aplicado esse plano não tenha alguma comunidade indígena, mas de qualquer forma vai contemplar, porque é uma cultura nacional, então vai ser muito importante para os alunos também. No segundo bimestre a gente vai trabalhar com esportes paralímpicos, que é uma linha do esporte que a gente achou mais interessante, até porque pelo fato de ser dessa abordagem construtivista, ter essa relação com o meio, a gente achou muito interessante trazer essa parte de inclusão na área do esporte. Por isso a gente escolheu os esportes paralímpicos. Aí as aulas seriam divididas em processos históricos, depois modalidades olímpicas, as regras, as adaptações. Depois a gente vai trabalhar com voleibol sentado, futebol de 7,
basquetebol de cadeira de rodas, handebol, tênis de cadeira de rodas e atletismo. Lembrando que essas modalidades esportivas todas paralímpicas. E isso a gente sempre tentando trazer as dificuldades que as pessoas que possuem, que portam alguma deficiência, alguma necessidade especial de ser inserido no esporte. Então, nesse contexto, é muito interessante trazer o esporte paralímpico, principalmente para esses alunos nessa idade, que a gente acredita que eles estão no seu desenvolvimento, essas questões sociais, para eles talvez não sejam muito apresentadas, talvez eles nem achem relevante, e a gente preferiu inserir isso bem cedo para criar uma consciência maior neles. Isso através da educação física. Para o terceiro bimestre, a gente vai trabalhar com a capoeira, que é um tema também que é citado nesses documentos oficiais, que é o BNCC, o CBC e o PCN. E é um tema muito interessante porque a capoeira, além de ser um esporte genuinamente brasileiro, tem suas origens, com certeza, na história do Brasil, por várias questões sociais, a questão do Brasil colônia e tal. Esse contexto é muito interessante a gente trazer, a gente achou muito interessante trazer para os alunos, para que eles não passem pela escola só vendo a capoeira como uma prática ou como uma luta que se pratica, mas que não tem uma intenção ali. Então a gente quer trazer nesse sentido a questão social mesmo da capoeira, e sem desconsiderar também que ela é uma modalidade que pode trazer muito benefício motor para o aluno. A gente vai trabalhar com contexto histórico, as modalidades, movimentos e fundamentos, os instrumentos que se tocam, e a gente vai trabalhar também com a roda de capoeira. Depois, no quarto bimestre, a gente vai trabalhar com ginástica, que é o conteúdo, e atividades circenses. Então a gente vai começar trabalhando com a história da ginástica, as personalidades nacionais, os títulos que o Brasil tem, que o Brasil não tem, que o Brasil, se há escolas de alto nível no Brasil, as modalidades dentro da ginástica, se tem provas diferentes que se possa praticar, os movimentos, alguns movimentos básicos, eventos mundiais, como Olimpíada, Paralimpíada ou algum campeonato mundial. A gente vai trabalhar depois. A gente vai trabalhar com as atividades circenses, com circo, história e cultura, origem do circo, se há algum grupo itinerante na região de Lavras, se tem algum grupo que passa aqui alguma época do ano. Esse resgate cultural a gente achou interessante também, como um conteúdo para trabalhar no fim do ano letivo, uma coisa mais interessante para os alunos. Movimentos, habilidades motoras que são desenvolvidas nas atividades circenses, malabarismo, equilibrismo, contorcionismo, e depois a gente vai tentar trabalhar relações de ginástica-circo, onde essas duas áreas do conhecimento, onde elas convergem. E assim a gente encerra o ano letivo e encerra o quarto bimestre, obviamente, e é isso aí. Bom, meu nome é Luiz Otávio e eu vou apresentar um plano anual de educação física para o 8º ano do ensino fundamental. Eu escolhi a abordagem pedagógica construtivista interacionista, que tem como princípios introduzir a educação física escolar como uma nova opção metodológica em oposição às linhas anteriores da educação física. Ela busca principalmente o desenvolvimento cognitivo do adolescente. O nome mais influente do campo durante a segunda metade do século XX é de Jean Piaget, que tem estudos sobre o desenvolvimento cognitivo em várias etapas do desenvolvimento humano. Ele próprio gostava de frisar que ele não tem um método e ele nunca atuou como pedagogo. Ele foi um biólogo, dedicou sua vida inteira a submeter a observação científica de processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano, particularmente a criança e o adolescente, no caso, é o que a gente está trabalhando. Do estudo de concepções infantis de tempo, espaço, causalidade física, movimento e velocidade, Piaget criou o campo de investigação que denominou epistemologia genética, que é uma teoria de conhecimento centrada ao desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios.
desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. O primeiro estágio é o sensório motor, que vai de quando a criança nasce até os 2 anos de vida, que é quando a criança percebe o meio que ela se insere e age sobre ele. O bebê age puramente através de reflexo no começo, e com o tempo ele percebe que certos movimentos e atitudes movem o seu externo. Por exemplo, o choro, ele percebe que ao chorar vai vir alguém ajudar ele. Nesse período há várias assimilações e acomodações que criam esquemas de ação. O próximo estágio é o pré-operatório, que vai aproximadamente dos 2 anos até os 6, e é onde a criança possui uma capacidade simbólica de uso de símbolos mentais, como linguagem e imagem. Nessa fase há uma explosão da linguística também. O próximo é o operatório concreto, que vai dos 7 aos 11, que é quando a criança começa a desenvolver processo de pensamento lógico, não apresenta dificuldade na solução de problemas, de conservação, e apresenta argumentos corretos para suas respostas. E o estágio que a gente vai trabalhar, né, que do 8º ano no caso, é o do pensamento formal, que acontece a partir dos 12 anos de idade, que é quando a criança ou adolescente começa a ter pensamento hipotético, que é o dedutivo. Ele começa a levantar hipóteses e deduzir suas próprias conclusões. Ele usa os esquemas aprendidos nos estágios anteriores para fortalecer as hipóteses desse estágio. E assim ele vai aprimorando cada vez mais pelo que ele já passou. E nesse estágio em diante ocorre o aperfeiçoamento dos estágios passados. Apresentar para os adolescentes, para os alunos, as noções e conceitos de saúde e qualidade de vida, percepção de velocidade e intensidade, que são deslocamentos e direções, falar sobre padrão de beleza e estética, que eu julguei necessário para meio que excluir preconceito, esse tipo de coisa da criança, que eu acho que ajuda e forma um adulto melhor. Também falar sobre manifestações culturais, principalmente relacionadas ao Brasil, e integração de diferentes culturas no cotidiano, que aí entra também no quesito de aceitação e não julgar o outro ou a cultura do próximo, e também valorizar a própria cultura. Expressão corporal também, que faz parte de tudo, basicamente. Aula sobre ritmo, tentar fazer com que o aluno use muita criatividade, como, por exemplo, montagem de coreografia, que engloba esses 2 quesitos, e jogos sensoriais, de raciocínio lógico, criativo, e também sobre folclore brasileiro, no caso, brincadeiras, regras, limites. No segundo bimestre, falar sobre deslocamentos e direções, incluindo aquecimento e relaxamento muscular, contração e descontração muscular também, respiração, desenvolver também a manutenção das capacidades físicas do aluno e habilidades motoras, flexibilidade, resistência, coordenação e equilíbrio. Oferecer também exercícios aeróbicos e esportes em diferentes contextos, para trazer o assunto de inclusão, que eu acho muito importante trabalhar com isso. E aprofundar no esporte técnicas e táticas também, porque eu acredito que se for aula puramente, não teórica, mas de assuntos mais complexos, o aluno acaba cansando, e eu acho também aí que entra o esporte para dar uma aliviada nisso. No terceiro bimestre, escolhi falar sobre noções básicas de conhecimento corporal, princípios anatômicos, fisiológicos e biomecânicos, coisas simples. Aprendizagem sobre IMC, que é o índice de massa corpórea. Jogos sensoriais, de raciocínio lógico, recreativos. Capacidade de habilidades motoras, novamente, flexibilidade, resistência, coordenação e equilíbrio. E continuamente aprofundar as técnicas e táticas do esporte. E no quarto bimestre, no final do ano, ensinar ao aluno sobre verificação de FCR, que é a frequência cardíaca em repouso, FCE, frequência cardíaca em esforço,
e FR, frequência respiratória. Coisa básica também, só para eles terem uma ideia sobre isso. E também falar sobre superação de limites pessoais e grupais, que seriam bilateralidade e ambidestralidade, capacidade e habilidades motoras, novamente, esportes em diferentes contextos também, e o aprofundamento de táticas e técnicas. Então, vou falar um pouco sobre o contexto histórico da educação física no Brasil. Então, o desenvolvimento cultural da educação física surgiu na época do Brasil Império, apesar de não ter tido uma grande contundência, mas foi quando começaram os primeiros tratados sobre educação física. Após isso, houve duas fases da educação física, que aconteceram no Brasil República. A primeira fase foi em 1890 até a Revolução de 30, e a segunda fase de 1930 até 1946. Mas foi na segunda fase mesmo que teve mais impacto, teve um grande destaque, porque foi quando surgiu a criação do Ministério da Educação e Saúde. Depois veio a fase do Brasil contemporâneo, foi quando o regime militar tomou o poder executivo. Nessa época teve muito investimento do governo, por causa das competições. Eles usavam o êxito que eles tinham nas competições para eliminar as críticas que o governo tinha e deixar um clima de prosperidade e desenvolvimento. No entanto, o modelo esportista, tecnicista, mecanicista e tradicional começou a ser criticado a partir principalmente da década de 80. Mas mesmo assim, essa concepção ainda está presente até nas escolas atuais. E por fim, chegamos na fase atual que a educação física se encontra. Ela sempre priorizou ao longo da história o saber fazer, e não o saber da cultura corporal ou como deve ser. Surgiu um modelo desenvolvimentista, na qual o aluno foi propiciado condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido. Várias experiências para todas as faixas etárias. A visão da abordagem cultural da educação física é entendida como uma disciplina que trata como conhecimento cultural do corpo temas como o jogo, a brincadeira, o esporte, a dança, a ginástica, e apresenta relações com os principais problemas sociais e políticos vivenciados pelos alunos. O plano de aula foi feito para o 9º ano do ensino fundamental, foi dividido em 4 bimestres, e no primeiro bimestre teremos a leitura corporal, que tem o objetivo de refletir sobre a prática, o que conhece, como aprendeu, estabelecer uma abertura do conhecimento. Teremos também a pesquisa cultural do movimento, que visa aprender as expressões da cultura e relacionar com os próprios experiências vividas. No segundo bimestre teremos atividades práticas, que serão jogos que desenvolvem o espírito esportivo, valorização das partidas e não somente o resultado. No terceiro bimestre será apresentado esporte, natureza e preservação, que busca relacionar o esporte com a natureza, conhecer alguns esportes radicais, vivenciar o esporte de aventura. É muito importante familiarizar os alunos com os esportes de aventura praticados no país. No quarto bimestre teremos futsal e vôlei, que buscará uma análise histórica do esporte e sua evolução. Teremos também as atividades práticas, e no quarto bimestre essas atividades ajudarão muito para o desenvolvimento cognitivo, a interação social, o respeito com o próximo.